Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e o assunto de hoje é Revolução Francesa. Na aula número 1 eu te expliquei o contexto, o cenário que vai ser montado para que a revolução aconteça e na aula de hoje, finalmente então, eu vou trabalhar essa revolução, a tomada da Bastilha em 1789. Bora começar! As perguntas que vão nortear a aula de hoje, então, estão aí para você, olha só. Como que se desenvolveu a Revolução Francesa? Essa é a pergunta mais importante. E aí, dentro dela, né, quais projetos sociais disputaram o poder durante a Revolução? Você vai ver, por exemplo, que a burguesia, que é o carro-chefe da Revolução, dentre os burgueses vai ter uma cisão, terão a grande burguesia e a pequena burguesia. A terceira pergunta pede aí o que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento importantíssimo até os dias de hoje. Por que que o rei Luís XVI foi decapitado, foi guilhotinado? Por que que o Robespierre, né, o líder da Revolução, também foi guilhotinado? E por fim, para a Revolução acabar, como que Napoleão chegou no poder em 1799. Então é um período aí de 10 anos de muita transformação social. Esse quadro que apareceu aí para você é o quadro da Liberdade Guiando o Povo, feito em 1830, mais ou menos, e é um dos quadros mais importantes representando esse momento aí de liberdade, igualdade e fraternidade. Eu coloquei esse Minion acima de mim para você lembrar que essa aqui é uma das partes mais importantes da aula. Por quê? Porque em 1789 vai acontecer o ápice das revoltas. Na aula número 1 eu te expliquei que o rei Luís XVI, nesse ano aí, ele convoca os estados gerais. Primeiro, segundo e terceiro estado vão votar para fazer reformas lá na França. Só que tem um problema, né? O primeiro e o segundo estado sempre votavam juntos, o terceiro estado, que era a maioria da população, tinha apenas um voto, e eles sempre se davam mal nessas votações. Semanas depois, a população se declara em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles meio que passam por cima do rei e falam: olha, a gente vai sim escrever uma Constituição, a gente vai colocar as reformas lá que a gente quer, e nem que o rei não queira. Mas aí, claro, né, o rei percebe esse movimento, ele agrega a Assembleia Constituinte. Por muito tempo, né, o rei ele se declarava a favor da revolução, mas ele sempre conspirava contra. Mas, paralelo a tudo isso, muitas revoltas estavam acontecendo, manifestações, as pessoas com fome e tal. Em 14 de julho, eles vão tomar as ruas de Paris, a população, o terceiro estado principalmente, e eles vão promover a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha. O que, que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão, um arsenal, era um símbolo do absolutismo, era uma construção, uma fortaleza que tinha em Paris e que eles olhavam aquilo como o símbolo do poder autoritário do rei. Então a gente, já que o rei não mora aqui, o rei mora a alguns quilômetros daqui, lá no Palácio de Versalhes, e a gente vê a Bastilha como um símbolo desse poder autoritário do rei. Mas eu já vou falar mais sobre ela daqui a pouquinho. Em agosto, eles vão fazer um documento chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento que vai dar abertura da formação, por exemplo, dos direitos individuais, que a gente fala até hoje. Então é um documento muito importante. E a Constituição estava tomando forma, ou seja, eles estavam então construindo uma Constituição com base nessa Declaração dos Direitos do Homem, com base no Iluminismo. E aí, as revoltas ainda estão pipocando, a insatisfação da população é muito grande, e eles olham e falam: cara, mas o rei nem está aqui. A gente está fazendo uma série de passeatas e manifestações e revoltas, mas assim, o rei nem sabe direito o que está acontecendo. Quer saber uma coisa? Bora marchar lá para Paris, desculpa, para o Palácio de Versalhes, alguns quilômetros daqui. A gente invade o palácio, pega o rei, pega a família e força eles a morar aqui em Paris. Já que tem um outro palácio aqui, Palácio das Tulherias, a gente vai trazer eles para cá, para eles ficarem perto dessas reivindicações da população. Não adianta a gente ficar gritando ao vento aqui e quem manda mesmo não está nem aí. Então a gente vai forçar. E de fato isso aconteceu. Em outubro, 60 mil pessoas vão marchar até o Palácio de Versalhes, vão invadir o palácio, vão matar os guardas do rei, vão pegar a família, colocar numa carruagem e forçar eles a virem a Paris. Aliás, muitas pessoas aproveitaram esse momento para saquear o palácio. Eles pegam a comida que tinha lá dentro e eles vão levar essa comida para Paris. Porque qual que era a ideia? Bom, se tem gente passando fome, a gente resolve então saqueando o palácio, já que eles têm aqui uma quantidade razoável de comida, a gente vai pegar essa comida e vai levar para Paris para a galera que precisa. Então eles fazem esse movimento de revolta, é um movimento de insatisfação. Aqui está a pintura da queda da Bastilha, a tomada da Bastilha. Vamos ver se você entendeu o trocadilho aí. Então, essa Bastilha representava
esse poder absoluto do rei. Aliás, há quem diga que eles foram para a Bastilha porque tinha munição lá. Eles precisavam de munição para que a revolução acontecesse. Há quem diga que eles foram lá para libertar prisioneiro, mas a parte principal é o seguinte: a Bastilha significava, né, esse pequeno castelinho aí, essa fortaleza, significava o poder absoluto do rei. Então a gente vai pegar e acabar com essa mentalidade absolutista aí, começando pela Bastilha, tá? Então eles vão invadir esse lugar e você imagina, né? Primeiro que vai ser o ápice das revoltas e aí o efeito dominó vai acontecer porque a revolução ela vai pegar fogo, né? Ela vai explodir, muita gente vai às ruas, vai tomar várias guarnições políticas ou militares e, enfim, a população está muito insatisfeita. Tão insatisfeita que eles vão pegar, nesse momento da tomada da Bastilha, o administrador dela, um cara chamado Delaunay, e eles vão cortar a cabeça dele, vão decapitá-lo, e de outros guardas também, vão colocar na ponta de lanças e vão sair por aí desfilando. Ou seja, a revolução começou, a revolução estourou, e agora, para alguém parar tudo isso, vai ser bem difícil. Então, o administrador da Bastilha, o Delaunay, e os seus guardas, muitos deles foram decapitados e a cabeça exposta em vários lugares. No ano da Revolução, em 1789, depois desse momento da tomada da Bastilha, eles vão se reunir e eles vão escrever esse documento aí, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos mais importantes feitos na época, e ele vai ser um marco inicial, ele abre para direito civil, direito individual, direito de propriedade, era contra o antigo regime, era a favor de dividir o poder, era baseado no iluminismo, acaba com aquela ideia de primeiro, segundo e terceiro estado, todo mundo é igual perante a lei. Então, eles fazem esse documento vai ser base para a constituição deles e para muitas revoluções que vão vir em seguida. Então, todas aquelas ideias iluministas, elas se congregam aqui na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 2 anos depois, em 1791, o rei, conspirando contra a Revolução, ele queria acabar com esse movimento porque ele percebeu que, por exemplo, o poder ia ser dividido em três, ele ia perder a sua autoridade total. Ele tem a brilhante ideia de tentar fugir. E aí eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas ele tenta fugir, não dá certo, as pessoas pegam ele, levam de volta para Paris, e aí meses depois, em setembro, eles vão escrever uma Constituição. O terceiro estado, então, reunido em assembleia, finalmente escreve esta Carta de Leis. Só que veja, eles não queriam tirar o rei, porque quando eles escrevem a Constituição, eles colocam que a França seria uma monarquia constitucional, ou seja, teria um monarca, mas uma constituição acima deles. Dentro dessa Constituição escrita em 91, eles abrem brecha para colocar o voto censitário masculino, as mulheres estavam excluídas desse processo, mas já era o começo de alguma coisa, né? E voto censitário era o seguinte, você tinha que ter uma renda mínima para votar. Então eu já comecei a excluir aqui aquela galera que não tinha dinheiro algum, mas abre-se o voto para algumas pessoas que tinham renda. Então, os burgueses, por exemplo, vão poder votar em algumas assembleias. Eles vão dividir o Estado em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. E o mundo ocidental, assim, o mundo ocidental hoje é assim, né? A exemplo do Brasil, a gente tem lá a parte que faz a administração, a parte que faz as leis e a parte que julga essas leis, o judiciário. E também nessa Constituição, um ponto delicado que eles não conseguiram resolver era em relação à escravidão. Por enquanto, a escravidão continuava sobre as populações africanas nas suas colônias francesas. Então, todo mundo é igual perante a lei em partes, né? Porque acabou ainda não só as mulheres excluídas desse processo, como também as pessoas de origem africana sendo escravizadas. Mas a Constituição estava feita. Falando um pouquinho da fuga do rei Luís XVI, ele bola um plano, lá, coloca ele, a família dele, dentro de uma carruagem e parte para a Áustria, uma fronteira próxima a que tinha ali, mas não só porque era próximo, é porque a família da mulher dele era de lá, a família da Maria Antonieta era da Áustria, tanto é que ela veio de lá. Então qual que era a ideia dele? Eu vou para lá, vou me juntar ao rei absolutista que tem lá, a gente pega um exército, invade a França e retoma o poder. Então o rei, por muito tempo, ele aderiu à Constituição e também à Revolução, mas ele sempre conspirava contra, porque ele via aí uma série de perca de privilégios e ele não queria isso. O problema é que a carruagem dele, há relatos que tinham 6 cavalos e pouquíssimas pessoas tinham dinheiro e grana e poder para ter 6 cavalos numa carruagem.
E aí, a 160 quilômetros da fronteira, uma das últimas cidades para chegar na Áustria, que é uma cidade chamada de Varennes, nessa cidade ele é descoberto nessa carruagem com 6 cavalos, e aí há relato que a pessoa teria feito uma reverência a ele, mas as outras tiraram ele da carruagem e forçaram ele a voltar para Paris, claro, com pessoas, né, na cola dele ali, para que ele não fugisse mais. Então o rei, na tentativa de fuga, não dá certo, é colocado de volta no caminho para Paris. Aliás, sobre essa fuga, a população, a mentalidade coletiva é de que o rei haveria abandonado o seu povo. Então a moral do rei acaba sendo abalada aqui, porque as pessoas ficam contra ele. Para a gente continuar na nossa linha do tempo, eu preciso falar de 3 grupos que estavam dentro do terceiro estado, porque eles são os principais. Eles serão os grupos que farão participação ativa na Revolução, que são os girondinos, jacobinos e sans-culottes. Fazendo um resumo bem simples, o girondino e o jacobino faziam parte da burguesia, aquela classe de comerciante, aquela classe que estava enriquecendo, mas não tinha poder algum. E só que o que diferencia de um para outro? O girondino, ele era a grande burguesia, o cara mais rico, moderado. Eles queriam evitar uma participação maior de todo mundo. Calma, a gente está abrindo direitos, mas não é para tanto. Continua a escravidão. Já os jacobinos, eles eram a baixa burguesia. Eles eram comerciantes, mas eles não tinham tanta riqueza assim. Mas eles queriam ampliar, por exemplo, conquistas populares, ou seja, todo mundo é igual perante a lei, sim. Vamos acabar com a escravidão, os homens terão direito a voto, não precisa ser a partir de uma renda. Então os jacobinos, eles eram os burgueses, mas eles eram os mais populares. E os sans-culottes, que farão parte, por exemplo, de muitas revoltas, vão, por exemplo, tomar a Bastilha, né? A maior parte serão os sans-culottes, que eram artesãos, pequenos trabalhadores, pequenos lojistas, pequenos proprietários, só que eles eram mais radicais. Os jacobinos e os sans-culottes eram mais radicais nesse momento. São eles, por exemplo, que vão lá decapitar o Delaunay, que vão colocar a cabeça deles, do Delaunay e dos guardas em lanças. Então é a galera mais radical. E aí, os sans-culottes vem no nome que eles não tinham a calça da burguesia, eles eram sem culotte. Ou seja, eles faziam parte da revolução, mas eles não eram burgueses. Eles eram o povão. E aí eu coloquei aqui o menino do meu lado, porque esse slide também é muito importante. É importante você entender essas 3 classes sociais dentro do terceiro estado fazendo acontecer a Revolução Francesa. Aqui a imagem, então, 2 imagens do que seria o sans-culottes. Né? Perceba aí uma calça mais simples, uma calça mais rústica, né? Enfim, mais grosseira, comparado aí à calça da burguesia, que era muito mais elaborada. No ano seguinte da tentativa de fuga do rei, as pessoas que estavam na Assembleia, o terceiro estado que estava ali no comando, né, fazendo a Constituição, eles declaram guerra à Áustria. Eles perceberam esse movimento do rei de querer se unir aos reis absolutistas ao redor da Áustria, da Prússia, e eles se antecipam e declaram guerra. O Robespierre, que era um dos líderes da Revolução, um dos líderes do terceiro estado, era contra essa guerra, porque ele tinha medo que a Revolução acabasse, né? Vai que a gente perde a guerra. Mas a maioria decidiu que a guerra seria feita, e aí vários conflitos vão acontecer na fronteira da França. Em agosto desse ano, as pessoas começam a entrar numa paranoia de que vai que a gente perde a guerra, e aí eles entram aqui no Palácio das Tuileries em Paris e libertam a família real e ele retoma o poder. Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai invadir o Palácio das Tuileries, vai prender esse rei e vai tirar ele do poder. Esqueça a Constituição acima do rei. Vai ser uma Constituição, vai ser uma república e nós teremos outro governante. Não vai ser mais a família real do Luís XVI. Em setembro desse ano, os jacobinos, mais radicais, né, são eles então que vão prender e depor o rei, eles vão proclamar a República Francesa, ou seja, vão fazer lá a bandeira dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, é a bandeira atual da França. E aí, quando eles fazem essa nova Constituição para essa nova República, eles colocam nela várias conquistas populares, eles colocam nela medidas que vão agradar uma população muito grande. Lembra, os girondinos não eram a favor de muitas conquistas populares, eles eram mais do lado da nobreza, eles tinham uma conciliação com o rei. Já os jacobinos não, os jacobinos aqui eles ganham popularidade porque eles vão fazer essa tomada de poder e eles vão colocar, por exemplo, o fim da escravidão, o fim dos direitos feudais sobre a terra, o fim do voto por renda, e aí todo mundo que era homem podia votar, que é o sufrágio universal masculino,
Eles vão pegar terras da nobreza, vão distribuir, vão colocar o ensino obrigatório, público, do Estado e laico para todo mundo. Veja, ideias iluministas colocadas na prática com a República Francesa de 1792 pela mão dos jacobinos. Bom, o negócio vai ficar feio mesmo em 1793, mas antes que eu diga como que ficou feio, deixa eu falar desse instrumento que está acima de mim, que é a guilhotina. Por mais violenta que ela possa parecer, a guilhotina ela foi inventada na ideia de igualizar as mortes. Como assim? Penas de morte nesse momento e antes dele tem resquício medieval. Por quê? Porque pena de morte, por exemplo, era estrangulamento, era enforcamento, era feito morte na fogueira, enfim, uma série de violências cometidas, e nessa ideia que todo mundo é igual, a morte deve ser igual também. Portanto, eu vou fazer um sistema aqui com uma lâmina super afiada, ela vai descer, vai cortar a cabeça da pessoa em milésimos de segundo e acabou a vida dela, acabou o sofrimento. Então, essa guilhotina vai ser muito usada nesse momento aqui. Um dos que serão icônicos, né, o uso dela vai ser pela cabeça do rei Luís XVI. Por quê? Acima da guilhotina tem o Robespierre. Robespierre ele era um dos líderes dos jacobinos, um dos líderes do Terceiro Estado, e ele olha, ele fala, para a revolução ficar viva, o rei deve estar morto. Por quê? Vai que os países aqui ao redor invadem a França, retomam o poder, liberam o rei e a revolução acaba. Então, eu, Robespierre, líder do Terceiro Estado, acho melhor decapitar o rei. Os girondinos eram contra. Vamos lembrar que os girondinos tinham uma afinidade maior pela monarquia, mas os jacobinos que estão no poder, nesse período que eles vão chamar de convenção, eles vão decapitar o rei, vão cortar a cabeça do rei na guilhotina. Em setembro desse ano, começa um período chamado de período do terror, que vai durar 1 ano e meio, aí, 2 anos, que era o seguinte, o negócio vai ser radicalizado. Por quê? Porque a gente está com medo que a revolução acabe. Tem muita gente querendo sabotar ela, tem muita gente contra a revolução. Então a gente vai perseguir quem é a favor do rei, quem é a favor da monarquia com a nobreza, quem é contra a revolução. Então eles vão começar a perseguir diversas pessoas, tanto é que 300 mil pessoas serão presas, 17 mil pessoas serão guilhotinadas. Então é um período de intensa violência promovida pelos jacobinos do Robespierre. E aí, claro, eles vão perder popularidade, os girondinos, como mais conciliatórios, vão ganhar uma certa popularidade, mas daqui a pouco eu trabalho isso. E no fim desse mesmo ano, em outubro, a Maria Antonieta também foi guilhotinada. Por quê? Porque ela era da família real, a mulher do rei, representando a corte, que gastava demais. Ela foi acusada, ela na verdade colocaram nas costas dela toda a culpa do esvaziamento dos cofres públicos. Então a Maria Antonieta, que esbanjava de fato, colocaram sobre ela toda essa responsabilidade, ela representava a corte, portanto a gente vai guilhotinar ela também. Então a família real acaba guilhotinada em 1793. E aí você imagina, para a época, né, a imagem lá da esquerda é a guilhotina sobre a Maria Antonieta, a imagem aqui do meu lado é a guilhotina sobre o rei Luís XVI, e as pessoas vão comemorar esse momento. Era um momento em que a revolução estava ganhando força, mais ainda do que a tomada da Bastilha. É claro que a tomada da Bastilha é o ápice, mas aqui representa essa tomada radical aí dos jacobinos, essa exclusão aí sobre essa galera. Até a igreja não vai escapar desse momento, pessoal. Vai ter muita perseguição sobre padres, né? Vamos lembrar que o clero era um estado de dominação, então eles olham o clero e eles também vão responsabilizar essa classe social pela crise econômica que a França estava passando. E por fim, lá no sul da França, tinha um general que estava ganhando popularidade, porque vamos lembrar, a França está em guerra, as fronteiras estão sendo invadidas, e no sul estava acontecendo um conflito em alguns portos contra a Inglaterra. A Inglaterra vai aproveitar esse momento também para tentar invadir a França, desestabilizar ela, e um general, jovem general, naquela região estava ganhando popularidade, que é o Napoleão Bonaparte, que é esse que apareceu aí para você, mas a gente vai falar dele no final dessa aula. No ano seguinte, começam discussões para acabar com esse período do terror, para acabar com esse período de intensas violências. Um dos cabeças também da Revolução, que era um cara chamado de Danton, ele era um próximo ali do Robespierre, mas ele queria puxar, ele queria apertar o freio. Vamos acabar com esse período de violência. E uma galera começou a aceitar e começou a concordar com ele. Verdade, vamos acabar com essa violência. Só que o Robespierre não queria, ele queria continuar com esse período de perseguição. E o Danton
e também os seus dantonistas, né, as pessoas que eram a favor do Danton de acabar com essa violência, serão sentenciadas à guilhotina. Há relatos que o Danton, quando estava indo para a guilhotina, teria falado assim: o meu único arrependimento é ir antes desse rato, Robespierre. Então veja, dentre as cabeças da revolução, literalmente, né, eles vão se dividir nas ideias. E aí muita gente vai ser guilhotinada porque era contra o Robespierre. O Robespierre que queria matar todo mundo que fosse contra a revolução na lâmina nacional. Em junho desse ano acontece um problema. Por quê? Antes que eu fale desse último discurso do Robespierre, você tem que entender o seguinte: o poder estava subindo na cabeça dele. Ele estava entrando numa paranoia que todo mundo era contra a revolução. E aí ele faz, primeiro, há relatos que ele teria feito uma cerimônia sobre uma deusa chamada deusa da razão. Então ele está substituindo o deus cristão por uma nova deusa, por um novo culto, por um ser supremo. Então as pessoas começam a olhar e falar: meu Deus, o que está acontecendo? Fora isso, ele faz uma lista de pessoas que ele discursa, né? E fala: olha, nessa lista tem essa galera aqui que são contra a revolução, que a gente vai perseguir. Só que ele não fala quem eram essas pessoas. E aí, nesse discurso, nessa assembleia, no dia seguinte, quando ele vai falar quem eram essas pessoas, os girondinos nessa assembleia tiram ele, antes que ele fale quem que ele ia guilhotinar, os girondinos tomam o poder, expulsam jacobinos, prendem o Robespierre, e eles vão querer acabar com esse período de terror. Olha só, girondinos articularam um golpe para expulsar os jacobinos do governo, a ala moderada, então da burguesia, né, reassume o poder e vai tirar várias participações populares. E aí eles vão decidir, para acabar com esse período do terror, para acabar com esse líder dos jacobinos, vão executar o Robespierre. Isso é muito doido. O cara da revolução, o cabeça do terceiro estado, o líder dos jacobinos, que guilhotinou muitas pessoas, agora está sendo guilhotinado e os girondinos vão ficar no poder francês. A imagem lá da esquerda, então, é esse culto à deusa da razão, à deusa da liberdade. Então, o Robespierre ele começa a delirar, a colocar as suas ideias em prática e as pessoas começam a pensar: meu Deus, esse cara está ficando louco. E aí, por fim, ele é guilhotinado em 1794. No ano seguinte, então, a gente está chegando na parte final da Revolução. Por quê? Porque os girondinos eles ficam no poder de 1795 a 99, que é quando eles vão colocar o Napoleão no poder, e daqui a pouco eu vou te explicar. Então, esse período que os girondinos ficam no poder, a gente chama de diretório, é o governo dos girondinos. Uma nova constituição foi elaborada, volta o voto censitário, tira aquelas conquistas populares dos jacobinos, só que uma crise econômica severa está acontecendo. A moeda está desvalorizada, a inflação está muito alta, muitas revoltas estão acontecendo. Então, os girondinos, parte ainda da revolução, eles começam a frear tudo isso, só que eles não conseguem resolver a situação da França. E por fim, então, acreditando que só um governo forte restabeleceria a ordem, a grande burguesia, os girondinos, apoiam uma pessoa dar um golpe no governo e assumir o poder, ou seja, acabar com o diretório, acabar com esse poder da burguesia, mas colocar um general no poder, o Napoleão Bonaparte, que a gente vai ter uma aula especial para falar do governo dele, mas só para você entender e finalizar essa aula, em novembro desse ano, então, de 1799, termina o diretório, termina o governo dos girondinos e começa uma nova fase na história política da França, que é o Napoleão Bonaparte no poder. Então, acaba a Revolução em 1799 e Napoleão entra, então, no poder francês. Fazendo um resumo, então, na nossa aula, está aí a nossa aula de hoje. Em 1789, eles tomam a Bastilha, a família real é colocada em Paris. Aí, 2 anos depois, eles fazem esse documento chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 91, o rei vai tentar fugir, eles vão escrever uma Constituição. Também eu falei sobre 3 grupos sociais, sans-culottes, jacobinos e girondinos, quem eram eles. Em 92 começa uma guerra, os jacobinos tomam o poder, eles vão então deixar de lado os girondinos, vão fazer uma série de conquistas populares. O rei vai ser decapitado em 93, vai começar um período de intensas violências, que é o período do terror.
Em 94, eles vão frear o período do terror, o Robespierre vai ser guilhotinado, os girondinos vão tomar o poder, e em 95 vai começar o diretório, os girondinos, a alta burguesia, vai se colocar no poder, só que uma crise econômica muito grave estava acontecendo, e aí para resolver essa revolução, em 1799, eles colocam Napoleão Bonaparte no poder, e acaba a nossa aula de Revolução Francesa. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela atenção e diga tchau!